Vamos então, poderosas. Estamos aqui hoje no nosso quarto encontro para falar um pouquinho sobre governança interior, né? Uma imersão que começou aí finalzinho de dezembro e oficialmente nós começamos os encontros que acontecem todas as segundas-feiras no início, primeira semana de janeiro, né? E qual que era a ideia? A gente fala muito sobre autoliderança quando fala de liderar o seu negócio, quando fala de estar à frente. E aí o governança interior nasce para entender um pouquinho o que ninguém nunca ensinou, né, sobre governar a si mesmo. A verdade é que, às vezes, a gente lida com esse tema. Eu hoje já me conheço um pouco, já entendo como é que funciona aí minhas questões emocionais, ou até o meu modo de operacionalizar. Só que a gente acha que isso é um resultado fim, quando, na verdade, são várias camadas aí que a gente vai acessando, inclusive, também acaba, dentro desse processo de crescimento e desenvolvimento, passando, sim, por algumas transformações e mudanças, até porque, com certeza, para alguém que já caminhou aí dentro do processo de autoconhecimento, você não é mais a pessoa que fez e caminhou nessa jornada anos atrás. Então, a gente sempre tem coisa aí nova para conhecer, aprender sobre nós e para promover também essas transformações e mudanças. Eu estou falando isso porque a grande realidade é que quando a gente fala de imersões de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, a galera quer vir com alguns modelos prontos que não necessariamente eles vão servir para todo mundo, né? Porque a mulher ela tem um jeito muito singular de funcionar e nós passamos por fases, né, na nossa vida. E aí, qual que era a ideia desse momento da galera das 10? Somos 10 mulheres hoje, começamos com 15 mais ou menos, somos 10 hoje fazendo governança interior. E aí, como é sair desse cansaço emocional, da reatividade, né, e desse processo de culpa, para assumir aí o comando da vida com clareza, equilíbrio emocional e posicionamento, tá? E aí, deixa eu só abrir aqui para a galera. Tá aguardando, a Cris chegou. Ela entrou? Chegou a entrar? Acho que ela caiu já antes de entrar. Bom, daqui a pouco ela volta, que estava liberando para a Cris. E aí eu coloquei lá no grupo, dentro de uma dessas manhãs, falando um pouquinho sobre um versículo, né? Fala de uma lei espiritual, porque dentro dessa dinâmica... Oi, Cris, boa noite. Boa noite. Deixa eu permitir a Mônica aqui também. Oi, Mônica, boa noite. Boa noite. E aí, dentro desse processo, é a gente entender, né, como é que funciona aí, como sair desse cansaço emocional, dessa reatividade, de culpa, para assumir esse comando aí da vida com clareza. Só que tem um detalhe dentro desse processo holístico, quando a gente lida com terapia, que é também a gente falar desse cansaço espiritual. A gente não pode negar que a espiritualidade, né, há um espírito literal nesse corpo físico que habita aqui neste universo. Oi, Bruna, bom dia, ó, boa noite. Estou acordando já, Bruna. Estamos aqui, viramos a noite. Estou acordando. Oi, Bruna. Tá fechado o teu som. Boa noite. Bem? Tudo bem, maravilhosa. Estou explicando rapidamente aqui do que se trata o governança, tá? Para quem está chegando aí com a gente. E aí eu vou pedir rapidamente, enquanto a gente espera só mais alguns minutinhos, que a gente vá aqui se apresentando para que vocês se apresentem. E aí eu vou já entrar nesse tema que a gente vai falar hoje. Nós tivemos 3 encontros já, estamos no 4º. E ao longo desses temas que nós tratamos, nós falamos dos nossos compromissos, que é uma base de toda a imersão que a Lê traz aqui ou realiza.
Falamos de pilares emocional, né, dos 3 pilares de gestão emocional, e da metodologia, que é a metodologia chamada ON, né, que é o meu método, o método ON. E por isso que eu falei que é algo mais personalizado, entendendo a necessidade aí, o período, né, de cada mulher. Falei brevemente aqui no início sobre isso. A gente falou sobre inteligência existencial, as 3 dimensões essenciais, e um plano de gestão emocional. Então, nós realizamos algumas ferramentas e estamos no grupo, ao longo de 60 dias, fazendo algumas atividades de reprogramação literal, né? Só que isso só vai acontecer se a gente se submeter aí a essa prática, a esse exercício, ao longo desses 60 dias. Alguns neurocientistas, aliás, alguns não, tem um neurocientista que eu sou apaixonada e que é uma referência, que é o Pedro Calabres, ele diz que o que disseram para a gente sobre 21 dias, 60 e 90, é balela, porque não existe comprovação científica. Bom, se ainda não existe alguma comprovação científica documentada por alguma universidade, né, ou a que ele gostaria que fosse, o que eu posso dizer para vocês é que ao longo de mais de 10 anos aí, muito, bem mais, né, dentro desse processo de desenvolvimento, esse exercício dos primeiros 21, 60 dias, isso é tão real que promove os resultados que a gente vai avançando e tem hoje. Mas alguns vão falar o contrário. Mas até hoje acho que eu só ouvi o Pedro falando sobre isso. Os 3 pilares da gestão emocional, nós falamos então de inteligência existencial, plano de gestão emocional e gestão emocional. Só para vocês entenderem que pegada a gente está. E esse encontro seria para quê, Lê? Esse encontro específico, a gente vai falar um pouquinho sobre a lei espiritual, algumas leis, e eu vou falar em específico, desvendando. A gente fala de princípios revelados, né? Que está dentro da postagem que eu fiz lá de Isaías 55:11, tá? Então, antes da gente começar, eu vou pedir para vocês se apresentarem rapidinho, de onde está falando. Né? Ó, meu nome é Alê, eu sou mentora de líderes, falo aqui do Rio de Janeiro, mais especificamente do bairro de Santa Cruz. Né? Trabalho com treinamentos, com desenvolvimentos, com vendas é o meu foco. Né? Mais ou menos isso, tá, meninas? Só para a gente não se prolongar muito e a gente poder se conhecer um pouquinho, vocês que já estão aqui na sala, e a gente vai continuar. Não precisa brigar, não, tá? Um de cada vez, sem briga. Se apresentar, falar o quê, Lê? Que Fala teu faz? nome, onde você está falando, tua pegada, o teu game de negócio. Tá bom. Boa noite, mulheres. Sou a Bruna, sou assessora de investimentos, trabalho com planejamento financeiro e estratégias de investimentos. Conheci a Lê aí nessa jornada de empreendimento, já é a segunda mentoria que eu faço com ela, então sou aí com certeza uma pessoa que acredita muito no trabalho dela e sei que ela tem um dom muito especial de fazer a gente despertar. Amém, poderosa. Quarta-feira você vai estar lá, né? Tem um movimento, meninas, que eu coloquei até lá no Mulheres à Mesa, que é gratuito. Lucro Sem Medo, né? A Luciana, que está por detrás da equipe Mulheres à Mesa, que vai estar com a gente. A gente vai estar na quarta-feira, às 6 horas da manhã, falando um pouquinho também, né? Vai lá, gente. Quem que é o próximo aí para se apresentar? Ih, acho que a Vivi foi abrir o microfone e caiu. Mônica? Boa noite, meu nome é Mônica, eu falo do Rio de Janeiro, sou psicopedagoga e é isso. Maravilhosa, vai estar com a gente lá quarta-feira. Quem mais aí? Rosa Rosa Cris. Moreno, eu estava aqui esperando só ela terminar. Boa noite, gente. Vou ver se eu abro um pouquinho aqui o vídeo. É porque eu estou com um probleminha aqui, nesse telefone novo, eu estou apanhando um pouquinho. Mas eu sou Rosa Moreno, mentora de marketing digital com arquétipos.
arquétipo de marca também é um conceito científico, tá? Em algum momento no grupo, eu acho que todo mundo está no Mulheres à Mesa aqui, Alê? Tá. Então, em algum momento vocês vão ver um post, né, que eu estou explicando um pouco isso melhor, mas estou aqui para aprender um pouco com a Alê e para conhecer vocês pela primeira vez agora nessa imersão. Bem-vinda. Olá, eu sou Cristina, eu sou advogada e também empreendedora, eu tenho uma empresa de tratamento de pisos e eu acho que é o segundo ou terceiro que eu faço com a Alê. Eu confio muito no trabalho dela e, assim, estou gostando muito. Eu moro na Barra da Tijuca. Bem-vinda, poderosa. Boa Viviane, noite. Lia. Eita, desculpa. Quem vai? Rita? Vai, Vai lá, Viviane. Rita. Pode ir, Viviane, que eu te atropelei sem querer. Eu me enrolo toda aqui no microfone. Boa noite, pessoal. Meu nome é Viviane. Eu moro em Santa Cruz. No momento não estou trabalhando. Eu tô estudando psicanálise e eu sempre fui empreendedora também, né? No período bastante longo. Agora eu estou assim, faz tudo. Faço decoração de festa, faço bolo, faço docinho, vendo roupa, vendo calcinha. Então, é empreendedora. Como é que não está fazendo nada? Tá fazendo Tipo assim, mas estou devagar, entendeu? Não estou naquele ritmo, não, mas uma vez vendedora, né? Sempre vendedora, tô sempre vendendo uma coisinha. Maravilha. Vai lá, Rita. Boa noite, gente. Eu sou Rita Carvalho, moro em Cascadura, Zona Norte do Rio. Trabalho especificamente para pessoas físicas e mulheres com mentoria e acolhimento terapêutico, mas também tenho um trabalho voltado para pequenas empresas aqui no Rio de Janeiro, empresas de pequeno porte com consultoria empresarial independente. Bem-vinda, poderosa. Lia, você vai falar? Vai se apresentar aí? Vamos lá, vou falar rapidamente, que eu tenho vergonha. Boa noite, meninas. Meu nome é Lia Araújo. Tenho 43 anos, moro em Santa Cruz, zona oeste do Rio, mais precisamente, eu venho da Cesárea de Melo. Sou diarista e estou aqui no grupo e fazendo esse curso a primeira vez, então eu estou tentando entender tudo isso. Mas está sendo agrega, né, pra gente. Obrigada. Amém, querida. Bem-vinda. Só esqueci de falar, Lê, que eu sou aqui do Rio, da freguesia Jacarepaguá, e sou 50 a mais, já que o pessoal falou idade aí, sou 50 a mais. Tá todo mundo tirando onda aí. A galera, acho que a maioria tá 40 a mais, 50 a mais aqui, né? Tamo junto, Rosa. Vocês são da Bruna, não é isso? A Bruna tá com 22. Mais também. Tá vendo? A gente tá aqui firme e forte. E se Deus quiser, em nome de Cristo, eu farei 53 anos no próximo dia 10 de fevereiro. E, ó, eu falo Eita, que 50 a mais, a dona Rebeca... Eu não aguento esse dia 10 de fevereiro, não. Que tem de parente dia 10 de fevereiro, Rita. Eu sou pertinho de você. Dia 13. Eu sou pertinho de você, dia 13. Vamos comemorar juntos. Eu digo que eu sou 50 a mais, mas eu não revelo quantos mais, viu? Eu não sou tão corajosa assim. Não esquento mais, não. Não esquento, não. Meninas, vamos só tirar aqui, abrir a câmera rapidinho para a gente tirar uma foto, que eu vou colocar lá no grupo e a gente vai seguir aqui direto. A ideia é a gente não demorar muito, mas é poder emergir aqui e trocar um pouquinho sobre esse princípio. Consegue abrir, Móvel? Será que está no aprendizado? Então, aqui está dizendo que está negada. Eu não sei por quê, gente. Eu não estou entendendo. Eu estou tentando, mas não está. Vou tirar aqui, peraí. Deixa eu só fechar aqui. Foi? Peraí, sorri aí, Rita, que estava sem sorrir. Deixa eu colocar lá no grupo. Peraí, deixa eu ver aqui. Foi.
Meninas, eu vou começar, então, como a gente vai falar de uma lei espiritual, eu vou começar aqui abrindo, tá? E orando aqui para que o Senhor nos direcione aqui, tá? Vai ser bem, bem breve. Pai, em nome do teu filho Jesus, estamos aqui na tua presença, Senhor, e queremos te pedir, Pai, que revele a cada uma das tuas filhas aqui. Tu és Criador, tu és o arquiteto do universo, tu és aquele que tudo criou, Pai. E que nesse momento de troca, quando falamos dos princípios, quando falamos da sabedoria milenar, descrita na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, falamos daquilo que o Teu Espírito Santo inspirou a homens trazer. Mas sabemos que cada escritura, cada detalhe, tem uma forma muito diferente de tocar em cada coração. Então, nessa noite, que a tua palavra possa ser revelada a cada uma de forma muito especial, de forma muito particular, para aquilo que cada uma busca como resposta, busca como conhecimento, sabedoria. Tu tens liberdade, Senhor, no nosso meio. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. E aí, meninas, a troca, dentro desse processo, quando a gente fala de um princípio, né, e a gente fala essa questão espiritual, a gente fala do conheça-te, né, a ti mesmo. Isso aí você vai encontrar em vários trechos, filósofos falando, como o próprio, e também, né, psicólogo, cientista, como o próprio Freud. Então, quando a gente fala de uma vertente fundamental espiritual, a gente costuma comentar que o Criador, ele nos criou a imagem e semelhança, e por causa disso reside em nós uma centelha divina, o nosso espírito. E a gente precisa entender que a gente fala de um ser trino, né? Então, existe um Criador, que é o Pai. A gente acessa o Pai através do Filho, que habita em nós a partir do sangue remido de Jesus. E onde a gente comprova isso? Ali, nessa escritura milenar, Bíblia. E fala sobre esse Espírito Santo, esse terceiro pilar, que foi esse Espírito Consolador, né? Que nós temos também esse acesso. Mas através de quê todo esse acesso? Através de Jesus, né? E eu costumo usar um versículo de João 8,32, que fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade fala da palavra, mas fala sobre conhecer a si mesmo, fala sobre quem você é. E a grande maioria de nós, a grande disfunção, né, e às vezes até o que nos leva a algumas comorbidades psicológicas, né, psíquicas, vamos dizer assim, é um desafio que nós temos muito grande de autoaceitação. Dentro do universo do pilar emocional, a gente, independente de religiosidade, de religião, né, vamos dizer assim, a gente tem um hábito de criar figuras perfeitas. A gente tem um outro hábito também, que eu digo que é muito demoníaco, né, que é relacionado à comparação. Isso a gente aprende desde a infância, e a gente acaba replicando isso. E a comparação, ela te atrasa. E a comparação também provoca em você essa falta de aceitação de quem você é. Algumas pessoas chamam de sombra, numa linguagem mais religiosa, a gente pode dizer que é a própria carne. Somos um espírito, né, habitando um corpo nesse universo. Então, a nossa falta de aceitação em virtude do que negamos em nós. E se negamos em nós, não nos relacionamos bem conosco. E se não nos relacionamos bem conosco, e não temos o conhecimento nem o hábito de ler e fazer a leitura da palavra, ainda mais desafiador é ao longo da construção, ao longo do nosso processo evolutivo.
E aí, naquela manhã, quando eu coloquei lá, fazendo um estudo aqui pela manhã, porque o mesmo versículo que eu coloquei aquele dia, se a gente for olhar novamente, ele pode vir com outro significado. E aí, o que surge naquele momento, quando eu falei, né? Tem coisas que foram aqui reveladas no momento desse estudo e dessa leitura. Isaías 55, não é um único versículo, mas salta aos olhos. Por isso que é tão importante essa intimidade sua com essa riqueza que é esse livro milenar, né? Enquanto ainda temos essa liberdade, o Brasil é um país mais ainda, né? Ainda um pouco mais tranquilo com isso. Parece que a gente vai vendo agora vivendo um movimento contrário. Mas ainda é um país um pouco mais tranquilo com isso, a gente tem acesso livre às escrituras, à própria Bíblia. Então, a relação com esse livro que acaba aí, né, trazendo um significado para cada um de nós nesse momento de relacionar, é muito importante que aconteça de forma individual. Mas nesse dia específico, Isaías 55:11 fala assim: assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Em Gênesis, a gente já viu em alguns trechos quando Deus fala e pede que faça-se luz através da palavra. Existia uma pessoa acompanhando o Criador, inclusive você vai ler isso em Provérbios, que é a própria sabedoria. Mas perceba que no momento que a gente lê a esse respeito, e faça-se, né, a luz, foi através desse verbo, dessa palavra. E o teu verbo, ele é uma lei espiritual ativa. É por isso que quanto mais a gente emerge, a gente vai tomando cuidado com a fala. E é interessante que mesmo alguns, por isso que eu falei dessa coisa da espiritualidade e da religiosidade. Cuidado, atenção. Porque muitos cristãos evangélicos, por quê? Evangélico porque é religião, porque cristão, gente, quem acredita em Cristo Jesus é cristão, tá? De modo geral. Mas quando a gente fala do evangélico, da religião, muitos evangélicos continuam aí com uma visão um pouco mais alienada e não se deram conta, de fato, até pelas questões que continuam professando, falando através do verbo. O seu verbo, ele movimenta uma lei espiritual ativa. É por isso que, dentro do contexto de vivendo a religião, nós vamos parando de falar algumas coisas, assim como professar até palavrões. A gente vai entendendo o pesar dessas palavras. Vocês já ouviram, em alguns contextos científicos, sobre o poder da palavra? Então, é mais ou menos isso, né? Quando a gente fala do poder da palavra, existe uma lei espiritual ativa e assim será a palavra que sai da sua boca. E a gente precisa estar atento, porque é muito interessante, porque às vezes você tem dificuldade de fazer um planejamento com um sonho que você quer realizar, com uma viagem, com a sua faculdade, com uma empresa que você quer abrir, com um novo negócio que você, enfim. Só que é interessante que muitas vezes você, pessoa, e às vezes até a mãe, ela tem um hábito muito, muito arriscado disso, que é o seguinte: o mouse, vou chamar, né? O Joãozinho vai ser o mouse subiu no sofá. Qual é o hábito que a gente tem que dizer para a criança? Eu vou dar um exemplo prático. Mouse, desce daí, porque senão você vai cair, vai quebrar isso, vai acontecer aquilo, e não vai ter isso. Quem aqui já se deparou no momento que você está chamando a atenção, você vem com um mapeamento. Você literalmente especificou através do seu verbo o que vai acontecer se o mouse cair do sofá.
E muitas vezes a gente normaliza isso, só que você provoca uma oração constante. Você fala uma, você fala duas, você fala três, você fala quatro e vai replicando isso. Então, e o que acontece, Alê? É feito conforme a tua palavra, conforme o teu pedido. Gente, isso que está em Isaías 55:11 é tão poderoso, porque o princípio revelado aqui, no Isaías 55:11, o texto diz que não apenas não vai voltar vazio, não apenas o que você professa não vai voltar vazio, sem nada, sem nenhuma ocorrência, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. E muitos de nós aprende a planejar, a gente que já passou por algumas formações, como o próprio coach, master coach, algumas especializações, até a própria constelação, e aí um monte de outras frentes terapêuticas, você planeja e especifica. O próprio livro Pense em Riqueza, de Napoleão Hill, fala sobre essa especificidade. E aí você especifica e você vai ler novamente aquilo. Normalmente, algumas atividades a gente pede para que leia no início do dia e no final do dia. Por quê? Primeira informação, última informação do seu cérebro, para que você fixe isso. Então, toda palavra, ela precisa de um destino. Sem alvo é apenas som. Palavra sem direção não carrega autoridade, tá? E Deus não responde ao desespero, responde a alinhamento. Então, vamos lá. O que muitas vezes as pessoas não entendem é o que a gente vai vendo aí, e até na própria explicação que a gente vê alguns players dando, falando sobre isso. Dentro do próprio Isaías 55, assim também aconteceu com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta vazia. Eu vou dar um exemplo de como a gente faz isso. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda obra que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. E aí, Deus sabe do seu problema, mas o que você está dizendo sobre ele? Ou seja, eu tenho uma situação para resolver, aconteceu um imprevisto comigo, aconteceu uma urgência, uma emergência, o que eu estou dizendo a respeito daquilo que aconteceu? O que eu estou professando? O que eu estou verbalizando? Enquanto sua boca descreve o caos, sua fé fica paralisada, e nós temos o hábito de fazer isso o tempo inteiro. Fulano, tá tudo bem? Tá tudo bem. Hoje eu melhorei um pouquinho, porque quando eu tô muito mal, aí você pergunta, tá tudo bem? Que não dá para mentir, mas eu não vou vir chorando, né? Aí o que a gente fala, tá bem, Jesus está no barco, tá tudo bem. É para dizer assim, é graças a Jesus no barco, porque o negócio tá doido. Só que a ideia é não descrever o caos, né? Para que a minha fé não fique paralisada. Para que a palavra enviada não seja o endereço do caos quando sair da minha boca. Eu envio a palavra de Deus sobre a situação e ela prospera na missão para a qual foi enviada. Quer ver algo simples, gente? Tem gente que vai ler, vocês já devem conhecer sobre Salmos 23. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você está passando por uma situação, quantas vezes, ao invés de recordar, antes de se lamentar, ou de só pedir pelo amor de Deus? Quem pede pelo amor de Deus é pedinte, não é filho. E a nossa grande dificuldade é nos sentirmos filhas. Tá? Então, Senhor, a tua palavra diz, né? A tua palavra diz que nada me faltará. E aí eu começo a especificar ao invés de especificar o próprio caos. Primeiro, o que eu preciso desenvolver, Alê? Consciência de autoridade. Eu envio. Jesus disse que aquilo que ligamos na terra é ligado no céu. Então, quando eu digo, quando eu envio,
Até se você falar assim, ó, envio, você vai sentir a vibração. Gente, envio palavra, ligo terra, ligo céu. Esse é o primeiro alinhamento de autoridade. É por isso que você, muitas vezes, vai ler um planejamento. Eu também, Rita, amo esse salmo, desde criança, né? É por isso que muitas vezes você vai falar desse planejamento. Ai, que lindo, tem na mesa. Eu fico com a Bíblia aberta aqui, Rita. Ele e o Salmo 91, que é de ataque, né? E de defesa. Olha lá, que lindo. Né? Então, primeiro, consciência de alinhamento. Envio. Tá? Para quê? Para ligar na terra e no céu. Segundo, alinhamento. O que é esse alinhamento ali? A palavra de Deus. Não é desejo pessoal, não é pensamento positivo. É aquilo que Deus já declarou. É por isso que quanto mais você se conecta à lei espiritual, que é descrita nesse livro universal, Bíblia, mais você fala sobre aquilo que Deus declarou. E não é sobre pensamento positivo. Anotei uma frase para dar como exemplo específico aqui. Terceiro, destino específico. Sobre a situação. É sobre o que você precisa que ele haja? Saúde, finanças, relacionamentos, decisão. Palavra com endereço não se perde. Mas depois que a palavra é enviada, o coração precisa descansar. A fé verdadeira libera e agradece. E aí, 3 práticas importantes são feitas pós-decreto, após o envio da palavra, após o envio daquilo que você está solicitando a Deus, tá? Que é o seguinte, 3 práticas primeiro, vigilância verbal. Isso aí foi o que a Lê foi tendo de flow e anotando, eu já vou trazer um exemplo prático. Não fale contra o que foi declarado. Cada palavra conta se você enviou. Provisão não pode sair dizendo que está quebrado, que está faltando. Então, se você lança uma palavra e é sobre provisão que você lançou, você não pode sair comentando que está faltando. Você precisa soltar e aguardar o tempo. Obviamente, realizando as estratégias que lhe foi lançado também. Gratidão diária. Não como ritual vazio, mas como reconhecimento espiritual. Agradeça antes de ver. Vocês já ouviram isso em algumas meditações, alguns mentores falando a respeito, pois a palavra está prosperando no invisível. Então, você agradece. Gente, o universo espiritual é mais real do que a gente possa imaginar. E terceiro ponto na parte do pós-decreto, prática pós-decreto, prontidão. Quando a palavra começa a se manifestar, ela cria oportunidades, convites, movimentos inesperados. Muitos perdem a resposta porque não estão atentos ao caminho pelo qual ela chega. A palavra quase nunca se cumpre de forma que a mente, olha aqui, de forma que a mente imagina, mas sempre se cumpre da forma que o céu planejou. O que parece atraso é realinhamento. Então, vamos dar um exemplo prático, Alê? Pense na situação que mais tem ocupado a sua mente. Só pensa, não descreve. Pega um desafio, um problema que de repente vem como problema, uma dificuldade, eu costumo chamar de desafio, que mais tem ocupado a sua mente. Não descreva, só pense. Não analise, só pense. E com calma, você depois pode escrever, dizer em voz alta, mas não escrever detalhe, tá? Em voz alta e dizer de todo o coração. Eu envio a palavra de Deus sobre isso. E você vai dizer qual é o problema que não sai da sua cabeça. E ela não volta vazia. Salmo 23, Vivi, que a gente estava falando. Foi o exemplo. E ela não volta vazia. Diga uma única vez e depois agradeça. Não repita, confie. No dia seguinte, Ale, o que eu faço? Agradeça.
No dia seguinte, o que eu faço? Agradeça. E o que você precisa estar atenta? As nuances que vão aparecer na jornada para que a declaração que você fez se materialize. Está fazendo sentido até aí? Cris, eu posso dar um exemplo do que você fez rapidamente? Lembra do planejamento do escritório? Pode. Eu falei, né? Eu falei na semana seguinte. A Cris falou Eu falei assim, né? Nem estava planejando, nem nada. Eu falei, eu estou precisando. É uma coisa, isso é uma coisa que eu tenho que pegar mais para mim isso, sabe? Porque às vezes é o que você falou. Eu confio, eu entrego, mas depois eu pego de volta, porque eu falo assim, as coisas que eu quero sempre assim acontece sem eu nem pensar. Mas o que eu quero mesmo, assim, eu coloco o propósito naquilo, tem dificuldade, porque eu fico assim querendo que Deus faça desse jeito. Aí eu fico assim, Deus, será que pode fazer desse jeito assim? Aí eu fico inventando um monte de coisa, mas eu não deixo Deus trabalhar. Isso é muito ruim, e assim, eu preciso aprender a deixar, entregar, entendeu? Confiar. Mas eu fico, Sim. não, querendo que Deus faça o que eu quero. Literalmente, a gente tem esse hábito, né? E foi legal, mas olha a fórmula, né? E aí, quando eu estava lendo, quando eu estava estudando, eu falei, meu Deus, às vezes a gente passa anos pelo versículo, a gente lê, e isso ficou tão latente na minha cabeça, foi uma manhã assim, foi muito surreal, porque quanto mais você pratica, mais você vai receber e de informação, porque isso é sabedoria, né? Por isso que fala do livro da sabedoria milenar. E é interessante que você falou assim, cara, eu falei numa semana, na outra, mas como é que você falou? Você falou desse jeito. Você pensou na situação, na sua mente, você não analisou, você não descreveu o caos. Com calma você disse e abriu o coração. Na semana seguinte aparece, e às vezes aparece no dia seguinte, gente. Às vezes aparece no momento seguinte. Já teve situações de eu receber telefonemas, chegar numa mensagem de WhatsApp. Isso é muito real, mas o que eu fiz? Eu soltei. Eu acabei com a preocupação constante. É fácil? Óbvio que não, né? E aí, ó, cada vez que o medo tentar falar, você responde com gratidão. Quando a ansiedade quiser assumir o controle, você lembra, a palavra já foi enviada, ela está prosperando, ela está cumprindo a missão. A palavra não volta vazia, ela volta com resposta, com transformação e com cumprimento. O tempo todo, a palavra não volta vazia. Ela vai voltar com resposta, ela vai voltar com cumprimento. O tempo inteiro. E é por isso que, às vezes, agora vamos falar, levando para um universo mais profissional, mais racional, né? Quantas vezes a gente já não falou sobre analisar os resultados olhando as ações que deram certo, diante de um planejamento que você fez? Legal. Vou olhar de forma racional aquele planejamento e entender o que deu certo. Beleza, já entendi o que deu certo. Agora vamos espiritualizar ou emocentizar, como diz a nossa querida Elaine Eurives, que eu adoro também. Como é que a gente vai olhar para isso também? O que você estava sentindo? Como que foi essa ação sua na hora de verbalizar essa palavra? Na hora de você literalmente soltar a informação e falar pautada na palavra que está escrita no livro Sabedoria Milenar. Porque cada palavra, gente, descrita ali é um caminho, é um tesouro.
E a gente vai... Eu vou perguntar para vocês trazerem aqui como é que ficou a percepção, porque eu fui anotando, né, o que veio vindo de informação, e eu deixei para trocar com as meninas do Governança Interior, porque isso é um gomo, vamos dizer assim, do fruto do espírito, dos frutos do espírito, que é o domínio próprio. E a gente está falando disso, e aí eu posso usar numa outra linguagem, que é falar do autocontrole, ou até, como eu gosto de tratar, da gestão emocional, né? Porque, na verdade, você não controla nada, você gere, você percebe e tem a escolha de gerir. Tudo é passado e futuro, na verdade, né? Por quê? O que eu acabei de falar, quando passarem aqui 2 segundos, já virou passado. 2 a 3 segundos já virou passado. A frase anterior que eu disse já virou passado, já é passado. Então, tudo é passado ou futuro. É por isso que comento assim, 1% melhor, diferente todo dia. 1% melhor ininterruptamente. Porque você cria novos hábitos, então eu vou construindo novos passados. Por que a gente vive ciclos e repete ciclos? Porque, na verdade, eu olho para o futuro, mas agindo com o comportamento passado. Espiritualizando bem profundamente, numa linguagem religiosa, né, evangélica, o inimigo, o diabo, o Satanás, ele não trabalha no momento presente, ele trabalha no futuro. É por isso que muitas das suas dúvidas são lançadas e o medo na sua mente através do que é lícito e valoroso para você, porque ele não trabalha, ele até inventa mentira, dependendo da opressão que você sofrer, mas ele não trabalha com o passado. Ele até oprime usando o passado, mas de acordo com o que é lícito para você, do que é legal para você, para construir o futuro. E como é que ele constrói o futuro? Estragado já. Repetindo o passado estragado. Estou usando essa palavra, né, para poder diferenciar. E teve uma imersão que eu fiz, que eu gosto do Guilherme. Assim que tiver uma imersão dele, eu vou colocar lá, que ele costuma fazer alguns encontros gratuitos. Mas ele é maravilhoso. Que ele fala sobre inteligência espiritual, né, ou inteligência existencial aí que a gente usa. E o Guilherme veio, eu falei em alguns dos encontros, desmistificando algo que foi muito importante. Por quê? Na grande maioria das vezes, a gente ouve dizer que a gente tem que ser e fazer para ter. E o Guilherme vem falando de quebrando toda a religiosidade. Inclusive que as igrejas usam e trazem muito isso. Ele fala assim, quando eu entendo que é ser primeiro, o que eu estou dizendo para o meu pai, porque Cristo me dignificou como filha, o sangue dele derramado me colocou numa posição de filha. Então, quando dizem para a gente que primeiro a gente tem que ser, e aí ele desmistifica nessa relação dele, né, com o Espírito Santo, ele traz, eu sou órfão carente, que precisa fazer alguma coisa para então ter alguma coisa. Faz sentido, gente? Porque se eu digo que eu sou para fazer e ter, eu continuo sendo órfão carente, porque o órfão carente, o carente que ele faz para ter. E quantos de nós e quantas de nós, principalmente as mulheres, continuam fazendo para ter reconhecimento, para ter, muitas vezes, o resultado que vem até de forma mais penosa. Então, a linguagem do amor de Deus é a graça. A graça imerecida é esse sangue derramado. A graça imerecida é Jesus, a graça é Jesus. E ele nos deu isso. E aí, aonde ele habita? Habita no meu coração. Ali, mas por que o meu verbo não fica tão poderoso? Por que às vezes eu sinto um pouco dessa dificuldade? Porque a energia que flui
desse pilar, dessa central, vamos dizer assim, né? Dessa central aí, coração. Eu vou lembrar aqui qual é o nome do ponto, né? Que alguns falam em linguagem de chakra. Eu vou lembrar. Chakra Então, cardíaco. cardíaco, obrigada, Glândula Rita. timo. Isso. Então, por que às vezes é tão desafiador? Porque esse chakra cardíaco, né? Esse campo que habita a sua centelha, ele está sujo, é como se o espírito tivesse sufocado. E o espírito sufocado, ele não flui. Ele não flui com inveja, ele não flui com remorso, ele não flui com culpa, ele não flui com vergonha, ele não flui com a dependência emocional tóxica, que a grande maioria de nós desenvolve, né? E aí ele diz assim, na verdade, eu começo com o ter. Temos o amor do Pai, somos seus filhos e estamos aqui para fazer as obras que ele tem para nós. Que obras são essas, Alê? São aquilo que você chama de propósito. Temos o amor do nosso Pai, somos filhos e estamos aqui para fazer as obras dele. Quais obras são essas? Propósito. E como é que eu faço essa obra de maneira mais tranquila, se é que a gente pode usar esse verbo, essa palavra? Estando, gente, com essa fluidez. É por isso que a gente trabalha dentro do processo terapêutico, a gente vai falar da linguagem do perdão, vai falar da linguagem do amor, que aí eu toco em autoconhecimento, quando eu falo das linguagens de amor. Gente, tem gente que não entende nem qual a linguagem de amor. Tem gente que talvez saiba a linguagem que usa para amar o outro, mas não qual é a dela de preferência, porque às vezes eu uso uma linguagem, mas eu gosto de outra. Por exemplo, eu tenho uma linguagem muito latente na hora de servir, que é atos de serviço. Mas eu amo o toque físico para receber. Então, o quanto disso a gente se conhece para ter informação do seu modo de operar, para você entender o que te incomoda, o que é bom ou ruim para você trabalhar com aquele pilar que eu falei no início, de autoaceitação, se conhecendo, se liderando, protagonizando, o termo que você quiser usar, e para que aos poucos você, de fato, vá amadurecendo, né? Se limpando, vamos dizer assim, para deixar essa potência que é o teu espírito fluir. Porque, gente, quando a gente fala do processo holístico, mental, emocional, espiritual e físico, é um conjunto mesmo, é tudo junto. A gente precisa literalmente aprender a usar essas forças. E quando eu falo da questão mais espiritual, eu não posso negar a importância da palavra revelada na Escritura Sagrada. Isso não foi deixado para a gente de bobeira. Só que muitas vezes a gente nega porque a gente traz um preconceito, porque algumas religiões tomaram posse. Exemplo disso é você fazer avaliação de alguns comportamentos, por exemplo, quem aqui já conviveu, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, de conviver com um testemunha de Jeová. Ele não acredita na vinda do Messias, então ele está sempre lá no Velho Testamento. E eu vou dizer com todo respeito e carinho a uma religião que eu tenho muitas pessoas na minha família que ainda são, tá? Mas hoje eu sei um pouco mais cientificamente, espiritualmente, como é que funciona. Mas a grande verdade é que em outras religiões, como a própria Umbanda, fala assim Jesus, mas as práticas são do Velho Testamento. Porque após Jesus, não há práticas de nada. Não há. Como eu sei, Ale, vem para a Bíblia. Vem ler a Bíblia. Vem para o game. Para você entender. No Novo,
não a prática, pós sangue derramado na cruz. Algumas pessoas aí, a Rosa Cruz, não sei se vocês já ouviram falar, e a própria maçonaria, ela vai falar de um Messias que eles dizem que foi inventado. Alguns contam a história de que Jesus não morreu coisa nenhuma na cruz e que se casou com Maria Madalena. Tem uma série de outras questões. Algumas que talvez a gente ainda precise, não sei, de algumas revelações, mas como a gente vai conseguir? Uma coisa eu digo através da experiência que eu tenho tido, através do Espírito Santo de Deus. É você e ele. É você com o Senhor, o Espírito Santo e a sua conexão e o que você vai ter da palavra revelada. Assim como vários outros versículos, né? Eu vou lembrar de mais alguns aqui, eu ia até anotar, mas eu fiquei tão empolgada com tudo que eu fui vendo dessa parte. Vou dar um exemplo, Provérbios 25, 28. Uma cidade aberta, sem muralhas. Tal é o homem sem autocontrole. Isso está lá em Provérbios. Aí, quando a gente lê, você fala assim, pô, mas aí está falando da cidade aberta, sem muralhas, lá da época de Salomão. Mas se você se conectar com o Espírito para aquilo que ele tem para você, para hoje, com esse versículo, na minha percepção, o que vem para hoje a ler, que assim como uma cidade aberta, sem muralhas, sem proteção, sem retaguarda, sem nada, completamente exposto, tal é o homem sem autocontrole. E é assim que a gente fica numa situação onde a gente não tem o domínio próprio, o autocontrole. Tá fazendo sentido até aí, meninas? Queria ouvir de vocês aí que ficha caiu, o que de repente veio como lembrança de uma experiência que você queira trocar. Eu lembrei de uma situação, que eu lembrei também de um versículo, porque às vezes a gente lembra de algumas palavras que nem estadas aqui, né? Fala, Rita. Então, eu já havia dito lá no grupo de mulheres, na mesa, né? Na mesa de mulheres, que eu não sou evangélica, porém eu sou cristã, né? Eu estudo bastante, eu venho de uma família ecumênica, então, para não desagradar ninguém, eu não sou de nenhuma religião, até porque eu não gosto de nada que fique me forçando a seguir uma... E não tem isso comigo, não gosto. Eu vou naquilo que minha mentalidade está entendendo sobre o assunto, enfim. E eu me lembrei de uma situação que eu vivi numa situação bem difícil, que eu não vou me alongar, e que uma amiga minha, que eu gosto muito, que é da igreja messiânica, me levou lá, vamos, Rita, não sei o quê. E como eu gosto muito da cultura oriental, fui, enfim. E um dia ela falou para mim assim, ô Rita, o problema é que você não coloca Deus na frente, porque ela não acredita em Jesus. E eu já comecei a ficar irritada com ela, que eu falei, cara, não vai dar para a gente conversar, porque eu não vou parar de acreditar em Jesus, porque se você acredita em Jesus, você chega a Deus. E ela ficava falando aquilo na minha cabeça, aquilo estava já me irritando profundamente. Mas um belo dia, eu em casa, me peguei conversando com Jesus, com Deus, né? Que eu converso muito sozinha dentro de casa, com Deus, com Jesus, como se fossem meus amigos íntimos, né? E eu me peguei falando assim... Eu não aguento mais, minha vida inteira sempre foi assim, só eu e Deus, Jesus, eu não aguento mais. Cara, ali caiu uma ficha do sentido assim, eu estava me colocando acima de Jesus, acima de Deus, quando eu afirmava que era só eu e Deus e Jesus, olha só a prepotência da pessoa. Mas por que eu repetia aquilo constantemente? Porque eu ouvia isso constantemente da minha mãe. Minha mãe fazia isso propositalmente? Não, ela deve ter escutado de alguém. Então, foi aí que eu caiu a ficha, eu comecei a voltar a estudar as coisas da Bíblia que eu sempre gostei, apesar de não querer me vincular à religião, e comecei a entender aonde foi que eu comecei a dar a minha primeira capotada feia. Porque eu tinha me afastado daquilo que eu sempre me fortaleci, que era a minha fé. Não que eu tenha deixado de acreditar em Cristo, em Deus, nada disso, sempre acreditei, mas não tinha mais a proximidade com a minha essência, sabe? Que eu sou um espírito divino, nós somos, né? Como você falou, carrego a centelha divina.
E ali eu falei, cara, como você também disse, eu estou profetizando um caos na minha vida o tempo inteiro. Rita, acorda, pelo amor, né? Não dá, não. Então, assim, Ale, é muito interessante tudo o que você está falando, e sim, vale a pena as pessoas pararem para olhar isso, né? Você pediu se tivesse algum outro versículo. Tem um outro versículo que eu me lembrei, que eu também estudei e voltou na minha cabeça quando tudo isso aconteceu, que foi Mateus 11:23, né? Que é aquela questão que a gente fala, mas não percebe o sentido da palavra, né? Que é, se você vê a montanha como um problema, assim será, que é quando Deus fala que você pode mover uma montanha, né? Jesus fala que você pode mover uma montanha. Então, ali, né, nos meus estudos diários que eu faço, eu relembrei que Rita, para de falar sobre o problema e fale com a montanha e não sobre ela, né? E ali eu comecei a mudar a maneira de eu falar, trazer realmente as palavras da Bíblia no sentido que eu utilizava quando eu era mais nova, sem ninguém me falar, sem ter feito curso de nada na minha vida, sem ser master coach, sem ser master trainer, sem ter nada. Eu era Rita de Cássia Carvalho da Silva, uma menina do subúrbio que gostava de sonhar e ponto. Mas eu fazia isso, era por isso que eu realizava demais. Porque Exato. eu tinha uma unção comigo, sem ouvir ninguém. Tipo assim, minha mãe ficava falando, tá bom, mãe. Mas eu não discutia, mas eu só seguia o que estava no meu coração. Então, assim, existem algumas coisas que a gente repete, que a gente ouve dentro do nosso lar, dos grupos de amigos, dos grupos de trabalho, até mesmo dentro das religiões que a gente frequenta, que são verdadeiros venenos, destrói a nossa vida. E a gente sai igual papagaio de pirata repetindo sem noção. Então, assim, me fez lembrar muito essa situação, que foi um divisor de águas para mim, e que eu ali, né, digamos assim, me reconciliei com Cristo, com Deus, porque eu falei, cara, mas que loucura! Eu falei, Senhor, está na Bíblia também que a pessoa perdoar porque eu estava ignorante, louca, não estava entendendo nada que estava fazendo. Foi isso. Como é que eu mando mensagem? Aqui no... Tem que abrir um negocinho que tem tipo uma folhinha. Ô, Raquel, como é que eu mando? Aí você escreve. Escreve, aí tem uma setinha, você clica nela e envia. Eu estou tentando achar aqui. Mas, gente, olha, o que eu ia falar, tá vendo como é que eu tô, né? Eu já abri o negócio achando que eu não estava falando com vocês. Olha, agradeço demais, viu, Ale, por você ter trazido esse tema, foi muito proveitoso. Queria ter participado mais, mas eu vou ter que sair agora, que agora já começou aqui a movimentação de janta, de mulheres à mesa com o marido e filha, que eu te falei que é tradicional aqui nosso, tá? Mas, olha, gratidão mesmo, e sempre que tiver essa roda, eu vou ter que estar presente, porque realmente é muito bacana a gente poder trocar. Hoje foi, assim, do jeito que deu, mas eu estive aqui com vocês enquanto eu pude, tá bom? Um beijo grande para vocês. Fica com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. E, Rita, o que você colocou aí está lá em Efésios 4:30, que é: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, há momentos da nossa vida que um verbo, uma palavra, e a gente não tem mesmo a percepção, a gente lança. Porque eu lembrei, você falou disso aí, eu lembrei um período que eu senti exatamente isso, um momento da vida, como se eu tivesse desconectado total do Espírito Santo, e eu não entendi o que estava acontecendo, e depois, assim, orando, né, e perguntando, questionando a Deus, e eu também não era ainda evangélica e tudo mais, ainda era até, na época, dizia que era até kardecista, e aí o Senhor, ele traz para mim a lembrança de um problema que eu tive, e eu fui fazer uma birra, e falei um monte, assim, falta sabe, foi desrespeitoso, falando e questionando, e que às vezes a gente não lembra, e são situações, é por isso que nessa conversa é importante a gente pedir e continuar na leitura e pedir essas revelações, para que de fato você lembre, né, como a gente está falando da palavra, mas para que a gente possa entender por que em alguns momentos da vida essa situação acontece.
E o próprio livro de Efésios, que são 6 capítulos também, bem curtinho. A gente teve até uma pregação ontem acerca disso, e foi muito interessante, porque a gente usa muito Efésios 6, né, em intercessão, mas são questões ali da palavra que são importantes para que a gente aprenda como utilizá-la. E aí você falou, cara, e lá atrás, e minha mãe falava um monte, e eu já tinha essa relação, por quê? E aí vem um detalhe que e vou deixar para as outras meninas falarem também, né, o que caiu de ficha, qual foi a percepção, o que valeu a pena, mas por que eu ouvia e eu achava isso muito absurdo e hoje faz muito sentido para mim. Quando nesse momento você entende, você sente que, cara, desde essa época havia uma relação e você tinha clareza, você já era uma chamada. Que a gente fala, né, que muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Por quê? O Senhor, ele chama, mas o quanto nesse chamado você disse sim, procurou se conectar para ser esse ponto de luz, mas sem inserir religiosidade ou induzir através do processo terapêutico que você realiza. Porque a grande verdade é que a gente vai criando a nossa metodologia, e eu fiz muita questão mesmo de, junto com tudo que eu vivi com Deus, de ter isso. Por quê? Porque um compromisso que eu fiz nas minhas formações, e a principal dela em neurociências, era o compromisso de não usar isso para amarrar as pessoas. E a grande realidade é que muitas pessoas amarram outras através de uma metodologia, criando dependência, né? Ou ainda opinando, assim como a gente vê às vezes em alguns tratamentos psicológicos, gente. Eu fico estressada com isso. O cara é psicólogo, ele não passa pelo método, pelo próprio processo, mas ele quer induzido na resposta dele para o outro, né? Então, assim, o quanto isso é... Exato, ó, você tem clientes pastoras, evangélicas, líderes, exatamente o que acontece. Tamanha importância da gente ter essa abertura, né, e ter esse conhecimento. Meninas, alguém mais quer comentar para a gente ir partindo? Que a ideia era trocar sobre essa especificidade, que é importante você dar um endereço no envio dessa palavra, né? Pensa na situação, vou repetir aqui, depois eu até coloco lá, pense na situação que mais tem ocupado a sua mente, não descreva, não detalhe o caos, não analise, e com calma diga em voz alta, né? Do seu coração, envie a palavra de Deus sobre isso. Assim como a gente falou, eu estou com uma dificuldade aqui, um exemplo, estou com um desafio financeiro. Senhor, a tua palavra diz que nada me faltará. E diante dessa questão financeira, nada me faltará. E aí você vai especificar, vai dar um endereço para isso, mas usando uma palavra. Fala, Rita, você colocou aqui no chat? Eu quero compartilhar, se sobrar tempo, né? Não sei se todo mundo vai querer falar. Pode falar, amor. Olha, eu sei Meninas, que pode falar depois, fica à vontade. Eu sei que pode parecer muito louco. Eu compartilhei até com uma das minhas clientes, que é a pastora evangélica, que eu falei, ela não vai achar que é louco, né? Eu estava preparando um conteúdo para fazer uns status, para postar no meu WhatsApp, porque eu ia começar a semana falando da questão da mente, né? De você não deixar a mente dominar você, porque abre brecha para a energia negativa de entrar na sua vida. E aí, Ale, eu estava fazendo o primeiro vídeo, juro por Deus, pela luz que me ilumina. O celular travou quando eu acabei o primeiro minuto de vídeo. Ele travou. Não fez mais nada, apagou. Eu falei, será que queimou? De repente, saiu, eu comecei a falar, sai daqui. Porque o que eu estava falando dizia respeito ao livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, que comenta que todas aquelas pessoas que trabalham em prol de inspirar outras pessoas a pensar e agir de acordo com as suas próprias iniciativas, ou seja, com o seu consciente superior,
serão inimigas do diabo, entre aspas. E esse diabo, lá no livro, falava que ele tinha um clã de alienados de fé dele, que ele não precisava fazer nada, porque esse clã dele ia fazer de tudo para tornar a vida dessas pessoas insuportavelmente difícil. E aí eu falei, eu vou falar sobre isso, gente, que as pessoas não podem ficar alienadas, elas precisam entender que elas precisam dominar a mente delas. Quando eu acabei de fazer esse primeiro vídeo que eu falava dessa parte, o telefone parou, travou, pensei que tivesse queimado. Gente, só estava o Instagram aberto, porque eu estava fazendo vídeo pelo Instagram. Eu estou falando para vocês de todo o coração. Do nada, quando eu comecei a falar, sai daqui, sai de reto, Satanás, aqui na minha casa não, essa casa é do Senhor, essa casa é de Jesus, aqui você não fica, sai agora, em nome de Jesus. Saiu uma voz do meu celular falando assim, ok, estou indo para o meu canto. Eu juro por Deus, eu fiquei estatalada, eu quase deixei meu telefone cair, quebrar, e o telefone não voltava. Eu, gente, quem está falando comigo? Deus, está arrependido. Eu comecei a falar que eu estava dentro do meu quarto. Aí eu saí correndo para a cozinha, fui mostrar para o meu companheiro o telefone, nada. Quando eu cheguei perto dele, o telefone acendeu. Aí eu falei assim, amor, aconteceu isso. Ele olhou para mim, tipo assim, tá louca, né? Aí quando eu consegui abrir o telefone, tava um negócio do Google aberto sozinho, que eu não sei o que é, que eu não uso aquilo, que é como se fosse você falar, a sua voz falando. Eu até printei, gente. Eu printei, juro, para mandar para essa pastora. E aí só saiu a frase assim, sai daqui agora, hein? E aí saiu a frase embaixo escrito, ok, eu saio, estou indo para o meu canto, que foi a voz que eu ouvi. E aí logo abaixo tinha uma outra frase que não saiu na voz, falando assim, eu não gosto mais de você. Eu mostrei para o meu companheiro. Graças a Deus. Eu falei, graças a Deus. Eu não quero que você goste de mim, estou te pedindo para tu gostar de mim. Aí o meu companheiro falou assim, Rita, você não está bem? Eu falei assim, isso aconteceu agora, eu estou te falando. Aí eu, depois que passou, eu, né, voltei, respirei, conversei com Deus, agradeci pelo livramento. Aí foi que eu chamei essa minha cliente, eu preciso dividir com você uma coisa. Fora atendimento, é uma questão que eu acho que tem a ver com o espiritual mesmo, e quem faz o trabalho que eu faço, que você está fazendo ali, é muito perseguido espiritualmente, porque a guerra é espiritual. Essas energias negativas, elas realmente existem e elas adentram no nosso campo vibratório a qualquer momento, não só pela palavra, pelo pensamento, sentimento, enfim. E o celular, ele é um aparelho que ele trabalha por energia, né? Então, assim, como que aquilo abriu e falou comigo? Gente, eu não abri aquilo, eu tenho certeza. Gente, olha, deixa eu falar, surreal. Eu só sei que eu depois complementei, finalizei o vídeo falando, vocês vão me ver aqui, vocês ainda vão me ver aqui muito.